eu dei aula teórica, eu já vou dar aula teórica cotovelo e pulmão. Melhor, a gente está aqui, a gente já fica aqui, eu já faço palpação de pulmão. Perícia é uma boa, hein? Todo mundo pode ser perito. Verdade. Perito no trabalho, tem perícia agora no esporte, perícia em estética. Ganha bem, cada Criminal não tem? Ainda não, que encaixa físico. Muito mais biomédico, mas ainda vai encaixar. Tem uma lei baixando para encaixar também na criminal, para ser como se fosse uma parte de biomecânica. Pessoal, e cada laudo que você faz, cada perícia que você faz, você demora 2, 3 dias para você fazer. Dependendo do estado, Aí, ó. R$3.000. É que no Brasil não tem Cada muita perícia, né? E depende, muita perícia. E depende do juiz. Tem. Perícia mas do trabalho. Não é muito a fundo. Tem Que nem você sobrando. vai ver nos Estados Unidos, nesses países assim, cara, você fica olhando assim. Como que descobre essas coisas? É legal. É muito da hora. Tipo, se assai. Nossa. Ele tem uns negócios. Você fica olhando assim, cara, como descobre? Tem que ser muito viajado, né? Assim, tem umas Falei tua mão. que nem tanto. Mas Mas uma grande curva. Não sei. tem outras que é mais fácil de você dar uma visualizada. Né? Vou aplicar a mulher que matou o cara da IOC lá. Ó. Aquela mulher é inteligente. Cara, Ela fez os cortes dele perfeito. mas isso que eu ia falar. Pô, ó, aquela mulher, ela não cortou aquele cara Sozinho. nem a pau. Ela cortou aquele cara com uns mais 2, 3 negros. Bom ainda. Bom. Os negros anatomista. Os negros que Mas periam. ela era técnica em enfermagem, ela devia conhecer muita gente. É, os Da negros assim, área, bom. O que tá acontecendo? Vestígio de sujeira na casa dela, quase 0. 2, 3 pinguinhos de sangue. Vai um dia no laboratório aqui, ó, nego bom. O Alberto é bom. Desce lá e vê ele abrir um corpo. Você vai ver o quanto que ele vai ficar sujo. Ele vai ficar daqui Ai, que até ali de sangue. Macerando, cortando, para desarticular um cotovelo. Difícil. Você acha que é uma menina sozinha. Ah, Vai. tá. Você fala, querido, a perícia vai lá e pô, mas é que. Pô, só pra enrolar a galera, né? Só pra não ficar procurando E mais, ela né? também nem entregou ninguém. Aquela história que é muito dinheiro e rola dinheiro pra todo mundo. Se o perito chegar lá e falar, ó, querida, vamos fazer o seguinte, dividir a grana, Pra dar uma aliviada. Pra quê? né? Já morreu mesmo? É vai bem? ficar tudo certo. Pô, tudo certo. 2, 3, 4, 5 milhõezinhos. Ó, o irmão, interessante a gente falar primeiro da inspeção, para depois eu começar a falar de palpação, porque a gente vai ter base muito em inspeção. Né? Pro irmão, vocês vão ver que a... É que você não falou do último teste. Boa! Lembrança. Pivot shift. Eu já estava passando por não pôr mesmo. Ó, pivot shift. Para que serve o teste de pivot shift? Né? Para a subluxação da cabeça do rádio. Então, no teste de pivot shift, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma hiperpronação, certo? Uma semiflexão do cotovelo e vai tentar criar um varo. Então, é isso aqui, ó. Eu hiperprono, eu semiflexiono e eu crio um varo. Faço isso aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, com força, e a pessoa tiver uma lesão do ligamento anular, o que eu estou realizando aqui? Eu estou torcendo o rádio dela, estou tentando elevar o rádio dela na hora que eu faço o varo, né? E fazendo essa semiflexão para o cotovelo não ficar em tensão máxima. Aí na hora que eu consigo torcer e elevar, eu quero que ele faça isso aqui, que ele subluxe. A pessoa que teve uma subluxação de cotovelo, na hora que você fizer esse teste, você vai ver a cabeça do rádio saltando aqui para fora. Mas pessoal, esse teste aqui é se você teve um episódio de luxação do cotovelo, e vou deixar já claro para vocês, episódio de luxação do cotovelo tem que ser extremamente abrupta e com alta energia.
Se luxar um cotovelo, você não luxa numa pancadinha, ou que nem o ombro que eu falei pra vocês, você pode ter um problema de luxação recidivante e ficar luxando várias vezes. Não é assim. Pô, a luxação de cotovelo tem que ter um trauma direto. Acidente de moto, Acidente por de exemplo. moto, o cara caiu em cima do braço. Se cair em cima do braço, você não vai luxar. Tem que ser trauma direto. Aí, o cotovelo já vai estar luxado. Por isso que esse teste, na verdade, o pessoal faz antes da operação, no ambulatório para testar, depois... Nossa, imagina a dor. Professor, sabe aquele menino da biblioteca? Agora ele não tá mais trabalhando, que ele não tem movimento aqui do braço. Ele falou assim que ele caiu de moto, caiu em cima do braço. Rompeu o plexo braquial. Onde que é? O plexo braquial. Você pode pegar, na verdade, o feixe vascular nervoso que você pega no plexo é aqui, né? Se a gente rebater peitoral, rebater parte da região aqui subclávia, você vai ver abaixo do peitoral menor todo o plexo braquial. Aqui seria o feixe vascular nervoso, né? Isso aí, plexo e a parte de artéria. Então ele esmagou. Criança acontece muito isso aí. Paralisia, o pessoal chama de paralisia obstétrica. Que na hora que ele puxar a criança pelo braço, fica o pescoço, só de fazer essa hipertração aqui na criança, ele puxa para demais, rompe o plexo. A criança já nasce com o bracinho caído. Louco. Mas na hora do parto, o médico puxar? Tem que mesmo aquele ferro, né? O forceps. Forceps. Não, forceps é uma Mas técnica é mais que hoje em dia pescoço, né? É segura, cara. Hoje em dia, na hora que eles colocam o forceps, eles colocam aqui próximo do processo mastoide, põe a orelha, gruda aqui no processo mastoide e dá uma puxadinha só para empurrar. Hoje eles não colocam o forceps e tentam puxar a criança só com o forceps. Eles abrem, eles dão um pique lateral na vagina e eles não tá saindo, aí eles só dão um auxíliozinho com o forceps. Eu tenho dor quando eles quebram a clavícula da criança. Ai, deve sentir uma dor, né, coitada? Já nasceu já com... Com trauma. Hoje eles preferem cortar a mãe do que puxar a clavícula. Ah, tá certo. Tá certo. Vai puxar, eu já vi também. Fazer assim, A quebra minha pra passar. eu tenho uma amiga mesmo. Corte mais Nossa, aí. cortou bastante ela, hein? Ela. Que fica com hipersensibilidade depois lá tá mais. Mas o nenenzinho só ficou com machucadinho, só, mas é perfeito. Isso aqui é uma técnica. No pulmão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a inspeção do pulmão e tomar cuidado para ver qualquer saliência, qualquer aumento de volume e cicatriz. Né? Como a mão é o principal ponto nosso de proteção, então a gente vai bater a cara, a gente põe a mão. A gente vai cair no chão, a gente põe a mão. Então isso aqui a gente põe a mão. Então a mão, ela está sempre para proteger a gente de qualquer fator externo, né? Então, você tem que ficar sempre atento a cicatrizes, lesões cutâneas e também edemas na mão. A gente vai ter que ter alguns parâmetros na inspeção que são parâmetros de normalidade, né? Vocês vão passar isso no slide, vai ter lá uma mãozinha falando sobre as dobras cutâneas. Na hora que eu falo sobre as dobras cutâneas, pensando aqui, ó, em dobra cutânea. Nossa, eu esqueci o que eu fazer agora. Olha. Esse aqui está fortalecido. Quando a gente foi falar de dobra cutânea, a gente já fala de prega, né? Na parte da palma, a gente tem 3 pregas. A gente chama de pregas cárpicas. Nossa, tem mesmo. Certo? Normalmente a gente tem essas 3 pregas cárpicas. As 3 pregas cárpicas a gente tem que observar se elas 3 estão presentes, que é superior, média e inferior, né? Ou que algumas pessoas chamam de proximal, intermédia e distal, mas superior, média e inferior, as 3 pregas cárpicas. A gente tem, além das pregas cárpicas, as linhas, ou essas interlinhas que ficam na palma da mão, certo? Então a gente tem 3 linhas. Tem sensibilidade diferente, não é? Ou não? A linha palmar é diferente. A gente tem 3 linhas, certo? 2 linhas vocês vão ver que elas subdividem a parte tenar e a parte hipotenar. Então,
parte que a gente fala região tenária, região hipotenária, depois eu vou falar isso para vocês. E essa aqui, que é uma linha horizontal ou a prega horizontal. Mais acima, a gente vai visualizar as pregas que a gente tem aqui, ó, que são pregas digitais. Todo mundo tem, né? Prega digital lá, proximal, média e distal. Só o polegar que tem a prega digital proximal e distal. Certo? Então a gente tem que observar se tem as pregas e se as pregas estão normais. Outro ponto que é interessantíssimo que a gente tem que observar, pessoal, trofismo. Essa região da mão aqui, ó, região tenar, né, e a região próxima aqui abaixo do polegar, tem que observar o trofismo dela em relação à mão contralateral. Então sempre você tem que estar com as duas mãos e você fazendo uma equiparação das duas mãos. O que está normal e o que tem de anormal entre uma e outra. Mão, por ser distal, ela sempre demacia. Então a tendência a demaciar, a gente sabe isso, que oscila de dia até, do que você come. Você acorda de manhã com a mão um pouquinho mais inchada do que à noite. Então varia muito, né, por ser uma extremidade distal. E aí a gente tem que ver se está demaciando e por que está demaciando. Na mão, costumeiramente também pode aparecer saliências ou nódulos. Esses nódulos, o que é mais normal aparecer é esses nódulos que são de líquido sinovial, né, que a gente fala, que nódulo é esse aqui? Isso aqui é um... Coisa de gordura aqui só. O pessoal fala que é um bolo gorduroso, alguns têm que a característica é gordurosa. Alguns é uma hipertrofia sinovial. Que essa hipertrofia sinovial é que o líquido ele acaba condensando, e aí ele acaba criando uma massinha. E essa massinha, ela fica rígida, pessoal. Rígida, só que ela fica sempre próximo ao trajeto de tendão. Então a gente... esqueci o nome agora. Fugiu o nome. Cisto. Né? A gente normalmente é um cisto sinovial. Os cistos sinoviais, tem gente que confunde cisto com uma deformidade óssea. Pessoal, para você ter uma deformidade óssea é extremamente difícil. Extremamente difícil, né? Eu já estive em lugares e o cara fala, mas o que é isso aqui? Assim, tá uma bola aqui, assim. Minha irmã já tem. Fala assim, mas essa bola aqui, ó, acho que é o osso. Pô, que osso? De brincadeira que esse osso vai crescer do nada. O Ricardo cresceu, né? Esse osso não tem nem como sair crescendo do nada. Em cima do tendão, o tendão pode ter hipertrofiado naquela região ali, ó, ele tem criado um cisto. O cisto tem vezes que ele parece uma pedrinha. E por que hipertrofia, tendão? Na verdade, o que acontece? O cisto, se você tem uma tumefação na sinóvia, um aumento de volume, qualquer processo inflamatório, na cascata inflamatória vai ter um certo momento que vai ter um depósito de fibrina ali, né, que ele está tentando reparar, se for para uma determinada reparação. Se ele começa a depositar muita fibrina, muito depósito ali de fibrose naquele local, é a mesma coisa de eu pegar e tá com uma água, eu começar a jogar farinha. O caldo dá engrossado, eu jogo mais farinha. O caldo dá uma engrossada, eu jogo mais farinha. O caldo dá engrossada. Tem hora que ele uma massa. Certo? Aquilo vira um bolo. Se eu jogar mais farinha, aquilo vira quase uma pedra. De tão duro que ela fica. Ela vai ficando duro. Na hora que você vai ver, ela ficou uma massa sólida. Mas e por que causa isso? É exercício repetitivo? O que pode... Normalmente é atrito de... Normalmente o que é? Uma inflamação da sinóvia, que é por atrito de tendão. Você está utilizando o tendão demais, e ele começa... O tendão ele tem uma bainha, né? Uhum. E ele atrita não entre os tendões, entre ele e a bainha dele. Então ele tem uma bainha que cobre ele. Aí ele está aqui assim, deslizando. Tem uma hora que ele está tritando na bainha dele. A hora que ele começa a tritar na bainha dele, ele começa a inflamar. Aí ele vai e aumenta de tamanho. A bainha aí começa a tritar mais ainda, porque ele aumentou de tamanho e ficou inflamado. Exemplo simples, tendinite, por exemplo.
Tanto que o pessoal, na hora que a primeira classificação de tendinite é chamado lá de tenossinovite, né? Ou o chamado de peritendinite. Você fala assim, o que é uma peritendinite? É o comecinho da tendinite, que na verdade é a periferia dele ali que está inflamado. Depois ele evolui para uma tendinite e mais à frente ele evolui para uma tendinose, que é a característica física do tendão, perde a propriedade mecânica dela. Já não é mais inflamação. Já não é mais inflamação. Tem tendões que são assim, eles inflamam. Tem um certo ponto que ele perdeu tanta característica no tendão que ele não inflama mais. Só que esse tendão está pronto para romper. Aí ele chega nesse estado, está pronto para romper. Por isso que tendinite tem que ser tratado. O cara fala que tem tendinite crônica. Isso é um problema. Ele pode romper o tendão. E o tendão de Aquiles é assim. Pode ver, a maioria dos episódios de rompimento de tendão de Aquiles, o cara estava fazendo uma coisa boa. O cara foi lá, um dia foi jogar um futebolzinho com os amigos, rompeu. Como que rompeu? Aí há anos, dói um pouquinho, dói mais um pouquinho, dói um outro episódio, um outro. Um dia, você está fazendo uma coisinha simples. Estoura. Depois que estoura... Na verdade é uma carga cíclica, né? É que nem eu falo assim, como é que eu travei as costas jogando basquete? Fala, você jogou, travou por quê? É uma dorzinha, você está sentindo, você está vendo que está ruim, está piorando, você está vendo que está ruim. Quanto tempo? Fala 2 anos. Beleza. Um dia você vai jogar, você parou, travou. Você fala, nossa, mas como é que travou? Faz 2 anos que o organismo está falando para você, você não está percebendo. 2 anos está falando, tá ruim, tá ruim, fala que tá ruim. Vai tratar que tá ruim, o dia que trava, a hora que ele falou, tá bom, chega. Hora de travar, vai de tratar. Vou mudar. Certo? Eu quero que vocês visualizem o seguinte. Na região aqui da palma, a gente vai ver alguns tendões. Os tendões, até que depois vocês cheguem perto para a gente identificar os tendões, vou fazer um quadro de tendões que a gente vai fazer em cinesiologia, esse quadro dos tendões para fazer as divisões dele. Mas eu quero depois voltar para essa aula aqui, isso eu faço junto com a aula de cinésio, aproveito lá na anatomia para vocês verem as divisões dos tendões. Senão o pessoal não vai lembrar e tem que saber. A gente vai pegar o seguinte, vai pegar essa região aqui, essa região que a gente chama de tabaqueira anatômica, que é isso aqui, Nossa. A tabaqueira anatômica é uma subdivisão que ela é feita entre o abdutor, a gente fez aqui, Isso, a gente tem um abdutor longo e curto e o extensor longo do polegar. A gente tem abdutor longo e curto e o extensor longo do polegar. Eles que delimitam a tabaqueira anatômica. Delimitou a tabaqueira anatômica. O que tem embaixo dessa tabaqueira anatômica? A gente chama de tabaqueira porque antigamente o pessoal amassava tabaco aqui, os antigos. Mas é a palpação do escafoide. Então, na hora que você palpou a tabaqueira, você sabe que você está no escafoide. No osso escafoide. Então, palpei aqui na tabaqueira. Aqui ou aqui? Isso, aí embaixo. Embaixo. Isso aí a tabaqueira anatômica. Você palpando o escafoide, você já tem referência que o escafoide está nessa posição, né? Acima do escafoide vai estar o trapézio. Então o que a gente vai perceber? Vai perceber o seguinte. Deixa eu pegar agora nessa mão aqui, A gente pegou aqui a tabaqueira anatômica, você pegou o escafoide aqui, Pegou uma visão do escafoide aqui.
bom é que o pincel é dermato, né? Dermato de lousa. Quem não tem nada pra fazer, né? No VIP tinha uma lojinha que vendia. Aí quando eu tive aula, lá não era elétrica, era fototime. A gente tinha que comprar pra fazer cálculo pra prova. Eles achavam que eu tava né? Não, tá. Olha isso. Ó, trabalhinho, visão. Ó, queria que vocês pensem o seguinte. Aí, esse aqui é um raio, né? O que é esse raio? A gente aqui tá vendo, ó, o escafoide, o trapézio, o primeiro meta, falange proximal, falange distal. Então tem o escafoide, em cima do escafoide trapézio, primeiro meta, falange proximal, falange distal. Isso aqui é chamado de primeiro alinhamento. Na verdade, chamar de primeiro alinhamento, eu chamo de primeiro alinhamento, isso não existe lá em livro, né? Mas é uma base que eu já tirei de primeiro alinhamento, porque tem algumas estruturas que a gente chama de alinhamento quadro. Isso existe no livro, alinhamento quadro, na verdade, são as estruturas que é aqui, ó, tuberclo de Lister. Não tá? Grudou. Saiu. Lister. A folga da criança. Ó, e aí, Anda, força. Vai, abdômen. Do dor aqui, ó. Nossa, eu tô só fome. ó, eu quero que vocês pensem o seguinte. Olha só. Aqui, tuberclo de Lister. A gente tem aqui, que é na verdade, um sulco que ele divide os tendões extensores do carpo. Então a gente tem tuberclo de Lister, ao lado do escafoide, vocês palparam o escafoide. O escafoide está aqui, ó, que ele vem até aqui. Na mesma direção do terceiro meta aqui, ó, do terceiro dedo, a gente vai ver que, e ao lado do escafoide, você palpou o escafoide. Se na mesma direção do terceiro dedo, o escafoide vai estar aqui, ó, na mesma direção do terceiro dedo, vai estar o semilunar. Então, ó, tubérculo de Lister, semilunar, captato, terceiro meta. Essas quatro estruturas, elas sempre estão alinhadas.
Isso chama alinhamento quadro. Então quer dizer, se você pegar o terceiro dedo, se palpar abaixo do terceiro dedo, vai estar o terceiro meta. Abaixo do terceiro meta, para que você pegar o final dele, vai estar o osso captato. Abaixo do captato vai estar o semilunar. E aí abaixo do semilunar, tubérculo de Lister. O que eu estou falando isso para vocês? Ah, vou palpar o captato. Pô, se não tiver referência, você não vai palpar nunca. Nunca. E a referência que vocês têm que ter é terceiro dedo, terceiro meta, abaixo, final do terceiro meta, se articulando com ele, captato. Aí vocês podem falar, ó, o captato está aqui. Por que tem gente que joga vôlei assim e fala que abriu o pulso, sabe? Retinaco. Não abriu, não, isso é conversa. Ele, Aí, tipo, fala que ficou um vácuo aqui. na verdade, eles subem, como eles batem dentro da bola, eles acabam subluxando num certo ponto. Bateu, subluxou. Quando você subluxa, se o seu punho ele ficar com uma hiperflexibilidade entre os ossinhos do carpo, você acaba sempre estralando. Por exemplo. Isso acontece com o pessoal só abrir. Você quer jogar basquete, bater muito na bola. Aí, uma vez você subluxou. Qual que é o grande problema? Na hora que você subluxou, você deixa ele hipermaleável. Quando você deixa ele hipermaleável, qualquer coisa que você vai fazer, parece que ele vai hiperestender. O que a gente tem que fazer, na verdade? Fortalecer a musculatura do punho. Só. Aí tem gente que usa munhequeira, mas isso não adianta. Então. Aquela Powerball é legal pra fortalecer, já viu? Passar a faixa assim nos dedos. Na hora que aquilo ali é pra não luxar. No vôlei, quando eles vão jogar, o pessoal prefere passar a faixa na mão e nos dedos, para hora que bater na bola, você conseguir ter mais força até para bater. Mas não são todos, normalmente é mais quem já tem uma tendência ou já, né? Ou até, na verdade, o que eles fazem também, tem gente que usa melhor para bater na bola. Igual, quando você quebrou ou subluxou o dedo, em vôlei é altíssimo esse de luxar dedo. Luxei esse terceiro dedo. Qual que é a manobra que você faz? Ou você faz cirurgia, ou se você quebrou esse terceiro dedo, o pessoal enfaixa o terceiro desse aqui do lado. O pessoal só enfaixa, pessoal. Esse dedo aqui vira como se fosse uma tala pro outro. Meu irmão quebrou, eles enfiaram uma agulha. Ah, mas aí se quebrou dentro do foco da fratura, o que ele fez? Isso aí é uma hastezinha que eles passam para dedo. Agulha mesmo, de injeção. Eles dão ele criou isso aí como se fosse uma haste para dedo. Passa a agulhinha só para manter o foco da fratura. Mas o que eles fazem no vôlei é imobilizar para bater na bola com mais força. Na hora que você bater assim, na hora que ele fecha os dedos para bater, o cara consegue bater com muito mais potência. Porque aí o dedo ele fica como se fosse uma tábua, não tem flexibilidade nenhuma. E se bater a bola, seu dedo não faz isso aqui. E nem hiperestende. Porque nas articulações, ele já imobilizou. A gente, em todas as articulações do dedo, a gente tem uns ligamentos, chamamos de ligamento cruciforme. Na hora que você bate sobre luxo, esse ligamento pode romper. E aí, para refazer ele, cirurgia de mão é difícil, hein? Ó, então, pense no alinhamento quádruplo, tubérculo de Lister, semilunar, captato e o terceiro metro. Beleza? Aqui, o primeiro alinhamento, escafoide, trapézio, primeiro meta, e aí a falange proximal distal. O que a gente consegue palpar ainda nessa região e visualizar? Processo estiloide da una, processo estiloide do rádio. O que vocês têm que ver de normal nisso? O processo estiloide aqui, ó, da una, ele é bem saliente. O processo estiloide do rádio, ele está abaixo do escafoide. Então quer dizer que o escafoide aqui, ó, As perguntas de aula, né? Por que chama escafoide? Não, mas eles inventam os nomezinhos que são bonitos, né? Aí na hora da prova a gente se escafoide. Não, é pra acabar com a gente mesmo, que...
você tá crocante. Nossa, que mosquito chato. Ele tá parecendo que tomou banho. É, realmente. Ó, aí vocês vão ver que funciona da seguinte forma, tá aqui o rádio e a una. O rádio ele é distal, ele é maior distal e ele vai ficando com menor corpo e volume proximal. Aí chega aqui tem a cabeça do rádio, realmente palpou. A una, a cabeça da una é aqui, ó, distal. O corpo da una ele é grande, proximal, Esse aqui? distal ele é pequeno. Isso aqui, ó, Assim, né? aqui é o processo estiloide da una. E se palpar mais para medial, a gente vai ver a cabeça da una. Ah, tá. E aqui, do outro lado abaixo do escafoide, é o processo estiloide do rádio. O que vocês têm que sempre mensurar? Palpou o processo estiloide da una e o do rádio sempre tem que estar maior que o da una. Sempre tem que ter essa relação aqui, ó. O processo estiloide está aqui. O da una aqui em cima, o do rádio. O rádio é maior. O do rádio tem que ser maior, tem que ser mais alto. Ah, tá. Mais alto, por quê? A gente tem que ter uma relação Ah, que forma uma angulaçãozinha. Mas é mínima a coisa, né? Mínima, mas tem que formar essa angulação aqui. Essa angulação é uma angulação que chega até 14 graus. Por que tem que formar essa angulação aqui, ó? O processo estiloide do rádio tem que ser maior, né, no sentido longitudinal, do que o processo estiloide da una, para ter esse movimento aqui, ó. O desvio que a gente tem lunar, vocês podem perceber que ele é maior que o radial. Ó, a gente tem desvio lunar, ó, desvio radial, mínimo. Porque o desvio radial, na hora que você movimenta, o escafoide já toca no processo estiloide e ele trava. Aqui, como tem mais espaço, você consegue movimentar mais. Então tem que ter esse espaço aqui, ó, entre os ossos do carpo. Aqui vai estar o restante dos ossos do carpo, né? Vai estar ainda lá. Escafoide, semilunar, a gente vai jogar aqui, ó, uma parte do piramidal, pisiformezinho aqui assim, ó. Tem que ter esse espaço aqui, ó, que sobra para você conseguir fazer esse movimento aqui. Senão ela não conseguiria fazer esse movimento. Se a una estiver alta, a pessoa não está conseguindo fazer esse movimento. Tem vezes que você palpa, você fala, ó, só a cabeça só não está um pouco alta. O cara está travando o movimento, ele não consegue desviar. Por que eu estou falando isso para vocês também? É difícil acontecer isso funcionalmente, a sua una sair fora do lugar. Mas tem vezes que o cara quebra o cotovelo. Fratura. O pessoal faz uma reconstrução. Ok, chega na fisioterapia, o rádio e a una está do mesmo tamanho. Se o rádio e a una estiver do mesmo tamanho, aí o cara fala assim, eu estou com deficiência para fazer desvio lunar. Porque ele vai ficar com essa deficiência. Já avisa ele. O cara fez cirurgia e sua una e seu rádio ficou do mesmo tamanho. Mas aí é um médico? De repente nem deu, o cara perdeu muita massa óssea, nem precisa culpar o médico, tem hora. Tem hora que ele quis salvar o cara, né? Aí o cara falou, ó, a gente perdeu massa óssea, o seu rádio ficou mais curto. O rádio tem que ser mais alto, então. O rádio tem que ser mais alto. O processo estiloide do rádio sempre tem que ser um pouco mais alto. Tanto que a articulação entre o carpo e aqui os ossos do antebraço chama radiocárpica. Que só se articula o rádio e o carpo. A una não se articula, não. A una não tem contato direto com o carpo, só o rádio. Beleza? Beleza. Por enquanto é só. Boa noite.